fez o contrato de um ano. Era a quebra de contrato, Boa tarde, Juliana. Boa tarde. Boa tarde, eu não vira, tá fechado esse microfone. Boa tarde, Henrique. Olha, a gente aqui do online, não sei os demais, mas eu não escuto vocês. Ai, caramba. Som, e agora? Agora, ok. É que eu dei uma Obrigada. saída, fiquei som, desliguei, voltei a ligar. Boa tarde, boa tarde, Boa. Luana. Boa tarde. Que bom vê-los, revê-los. Igualmente. Só tô dando uma olhada aqui se tem alguma questão de nível de microfone que ainda dá para melhorar ou não, tá? O Henrique Beleza. vai assumir a secretaria logo que ele entrar oficialmente no conselho. Show. Aí. Aí Você dependendo de trouxe uma como lista? Não, for, já né? temos, já temos. Talvez nunca, né? Não, que é isso, não fala assim. Não, é melhor guardar essa lista, Uma senão. dúvida: o secretário, ele precisa ser conselheiro ou ele pode ser apenas secretário? Não, tem que ser conselheiro para ser secretário. Tá. Tá, Oi? só uma olhada para ver se dá para aumentar alguma sensibilidade. No Não máximo. leve o pessoal, não, Tiago. Tiago melindroso. Só que eu pensei que tinha dado com contato aí de novo. Não. Pode acontecer. Sai. Beleza. Agora sim. Puderem colocar meu ok aí, presença no Assim, online? colocamos online para você agora. Então, vou colocar aqui. Gente, aparece, não, deixa eu sentar mais Só perto. para adiantar, enquanto não estamos todos, eu conversei com a professora Jaque, tá? Reiterei o convite. Ela só me
fez dois apontamentos assim, que ela gostaria muito, ela gosta disso, né? Ela já tem essa habilidade e a experiência, só que ela está com alguns problemas no colégio, com uma carga alta, né? De demanda. Bom, a gente sabe como é a escola pública também. E ela disse que por conta disso, talvez ela não consiga acompanhar com a assiduidade que a gente precisa, que a gente gostaria mais, que ela acompanharia sim, caso a gente conseguisse perdoar aí, talvez de vez em quando, a ausência. Aí, né, fica a critério do conselho, não sei como é que seria isso aí. Beleza. Parece ser uma pessoa bem importante para compor o Sim. E existe aquela coisa do titular e do suplente. Quando tá o titular, o suplente não é obrigado também a participar, não é isso? Então, dessa forma, eu não sei se ela seria como suplente ou titular, teria que dar essa ajustada aí nessas, né? Teria que dar uma ajustada nessa questão de como que tá aí essa suplência e os titulares, para a gente ver onde que ela iria se encaixar. Vamos fazer isso, sim. Ah, ela poderia ser a minha suplente, né? Sim, E aí a suplente pode participar da reunião normalmente, junto com o titular, sem problema nenhum. E quando ela não puder, Ó, o Henrique vai estar presente. é. Aqui, exato. aqui você nessa lista, Luana, ainda tá como sociedade civil suplente. E a Bruna É que a Bruna renunciou. renunciou e ainda tá aqui o nome dela como renunciada, né? Ó, eu tenho aqui já o papel de próprio punho dela, não tirei uma foto. Precisamos atualizar isso, né? Ó, A gente até precisa atualizar para a gente conseguir ver se precisa de mais pessoas para a gente poder estar trazendo para o conselho. A Natália também do Instituto Amar saiu. Tá só a Vanessa. eu falei, mandei um WhatsApp para a Vanessa, ela não me respondeu. Pela última reunião, ela disse que ia ver alguém para ficar no lugar, pelo jeito não conseguiu. Quem que faz essa lista? É a Casa dos Conselhos. Faz os conselhos. O Gabriel, né? Não é mais, saiu. Saiu? Quem que é agora? Eita. Está em vacância. Esse período E não quem teve. seria a possível pessoa no lugar dele? Existe? Não, E não. quem indica a pessoa para ficar no lugar dele? Prefeito. Então só a partir de junho. Por isso que não tá andando? O meu pedido? O Por seu pedido isso. ficou meio para trazer essa questão aí. Mas Bom, tem casos piores. A ação da Câmara, a Câmara, por exemplo, está fazendo sessões ordinárias, mas o site está, excluíram o site, né? Não tem nada no site. Você não consegue acompanhar as sessões da Câmara online, só se for presencialmente. Não tem por que isso, né? Senão os conselhos iam parar também? Nada é. a ver, né? Pode ver que as pautas, as atas, está tudo no site oficial aqui da Prefeitura. Bom, 14 horas. Vamos Vamos chamar lá? eles? Chamar Tem mais alguém no online? Nós vamos chamar o Joaquim, né? Tem eu. Opa, é, é A a Ju? Juliana. É Juliana a está. Juliana ou é Obrigado, Juliana. Bom, eu também divulguei a reunião para as pessoas interessadas do movimento das árvores, né? E acampamento das árvores, elas estavam cientes aí da data, da data do horário. Alguém confirmou a vinda? Não, A reunião já está aberta oficialmente? Não, né? ainda não. Tá. Estamos esperando o vice-presidente, que é o Joaquim.
Deu certo essa história de começar mais cedo para não perdermos tempo. É. Ricardo, seja bem-vindo, por favor. Nós temos, dessa vez, a Juliana está online participando. Temos a Luana, que está também online. O Joaquim está online. Não fui eu que coloquei isso, eu já acabei de falar para o Henrique. Quem faz essa. É a minha carta de denúncia. Quem faz isso é a Casa dos Conselhos. Seja a apresentação da minha carta de denúncia. Se quiser senta aqui é melhor para pegar você, Ricardo. Eu achei que o Joaquim vinha pessoalmente, ele não, ele está online, Online? Ainda onde? na sala ao lado. Não tem ninguém se aparecer. Eu Quem sei. abre a reunião oficialmente? É o Joaquim? É, ele vai abrir essa reunião. Oi, Eu Joaquim, tô- boa tarde. Oi, Luana, tudo bem? Tudo. É que eu estou sozinho aqui, eu tenho que atender telefone, atender as pessoas, por isso que eu fico online. Mas estou aqui do lado. Tá joia. Vai Manda? começar já? Sim, Vai começar agora. Você já pode dar até o início. Esteja à vontade, Joaquim. É 34ª, é 35ª, perdão, reunião ordinária. Então, vamos dar início à 25ª reunião ordinária. Sejam todos bem-vindos. Como o Joaquim falou, essa é a 35ª reunião ordinária. Só dois pontos: a leitura e aprovação da ata da última reunião, que foi 30 de abril de 2025, e o tópico principal, discussão sobre as supressões de árvores da Avenida Monteiro Lobato. A pedido dos conselheiros, dos visitantes, vocês estavam querendo ouvir o secretário, né, o Ricardo. Vamos só fazer rapidamente a questão da ata, a gente já entra no assunto principal. Todos leram a ata, concordam com a ata da última reunião? concordo. Seja bem-vinda, Adriana. Sente aqui, por favor. Henrique, tudo bem? Você é observador, mas a gente gosta de ouvir a tua opinião. Gostou da ata? Eu gostei, pô. Uma senhora ata, né? Sim. Você que fez? Fui eu. Eu estou de forma temporária como secretário, porque já sou secretário de dois outros conselhos, né? Qual? Uma representante do ICMBio, lá A Bruna. A Bruna pediu renúncia. Ela era secretária. Até foi colocada a renúncia dela no grupo. Essa daqui, Ricardo. Ela renunciou de fato, o próprio punho, etc., coisa antiga, né? Mas tá ótimo. Juliana, aprova a ata. Aprovo. Ok, Juliana. Joaquim, aprova a ata. Joaquim, Aprovo. ata. Está aprovado, então. Está aprovada a ata por unanimidade. Vamos passar a palavra, então. Vocês preferem fazer as perguntas para o Ricardo? Como é que é? Qual o andamento que vocês preferem? Ação e está numa reunião da agenda. Uhum. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Eu posso começar falando um pouquinho? Então, gente, boa tarde. Felizmente, não tem mais pessoas da sociedade civil aqui como ouvintes, né? Que tem um movimento bem engajado de munícipes querendo saber, né? Indignados, revoltados. Aí, um pouquinho que eu estou sabendo das reuniões aqui, eu repasso para eles, né? Estou fazendo parte desse grupo. E hoje é o dia, né? O tão esperado dia que a gente vai ter, talvez, né? Mais informações aí. Então, o momento seria esse, né? Que a gente tem pouco tempo, né, Ricardo? Você falar pra gente o pé de tudo, o que tem de novidades, que não tem de novidades, que dá para andar, que não dá para andar. Tenta falar pra gente um resumão para ficar em vídeo também, para depois passar para as pessoas.
Boa tarde novamente a todos, né? Primeiramente, às vezes assim, o que a gente fala da más interpretações, eu quero deixar bem claro que não estou contente com a situação da Avenida Monteiro Lobato, né? Primeiro, a questão, né? Um ser vivo está sendo morto, matado ali, né? Né? Vários, aliás, né? E tem a questão paisagística também. Obviamente, é muito mais bonito a via, né? Para quem tem a visão da cidade, da rodovia, da avenida, um aspecto muito mais bonito do ponto de vista paisagístico com a vegetação, né? Agora, aqui nós na prefeitura, nós fomos para entender como chegou até nós, né? A empresa nem se prontificou a comunicar à prefeitura que iria iniciar os serviços, né? Aqui nós ficamos sabendo porque a empresa foi na Câmara Municipal, não sei qual o motivo, né? E, e aí passou essa informação para a Câmara Municipal. Para algum vereador Tá? específico? Daí foi o presidente da Câmara. Chegou até o presidente da Câmara, né? Aí o presidente da Câmara veio pedir informações para mim a respeito. Eu não, para nós, aqui na prefeitura não chegou nada, né? E aí a empresa ela passou lá o licenciamento ambiental, pelo menos aquelas informações lá que foram transmitidas, né? Que repassou através de e-mail do licenciamento ambiental que não é muito claro sobre informações, né? Ali, lendo o que aponta, né? Que existe uma norma técnica que regulamenta a questão da manutenção das áreas abrangendo as linhas de transmissão de energia, né? E a gente pode ver aqueles modelos mais antigos que passam pelas áreas com cobertura vegetal ou a serra, que próximo nós temos uma, né? Feita bem naquela época da ditadura, né? Sai rasgando tudo e fica um baita rasgo no meio da vegetação para passar a linha de transmissão, né? Felizmente hoje, né, as novas linhas de transmissão já estão exigindo, tem outra tecnologia, né? E está exigindo que as folhas sejam bem mais altas, né? Daí o desmatamento se restringe à área da base. E quando chega todo o material, eles levam através de helicóptero, que eu já cheguei a acompanhar, fizeram ali em Cubatão, no ano passado, né? E o desmatamento fica restrito à área da torre, né? E a torre bem mais alta, passando bem acima da cota das árvores, sem risco de chegar até as linhas de alta tensão, né? E aí apresentou uma norma técnica que diz lá praticamente que tudo que é embaixo tem que ser vegetação rasteira, né? Por isso esse festival de cortes, né? E não só isso, né? Depois disso nós fomos notificados também que não pode ter áreas de estacionamento também, né? Eles vão tolerar nem a ciclovia, né? Eles falaram que vão tolerar o que já está pronto, mas novas intervenções eles vão embargar, tanto de ciclovia, função de área de estacionamento, que já estava previsto para a prefeitura fazer mais algumas novas, né? Mas eles falaram que vão proibir, né? Tá? Vão entrar com ação de embargo caso a gente entre com qualquer tipo de intervenção embaixo da área da linha de transmissão, né? Esse comunicado que vocês fizeram foi, Não, aí já, nesse caso já foi verbal. foi Tá? verbal. Isso. Fizeram Já não presencialmente? fizeram, foi Ou- presencialmente, né? Foi, na verdade, eles fizeram porque é uma obra que a prefeitura está fazendo, né? Então, daí eles passaram lá e aí o fiscal falou sobre isso, né? Mas é obra de reconstrução da ciclovia, está sendo feita, né? Daí ele apenas falou verbalmente isso, não foi notificado, né? Mas a gente já está sabendo isso, ainda depois dessa ação já dá para fiscal ver, da né? ISA Isso, para a prefeitura. da ISA CETEB, né? E aí o que a gente vê, né? A linha de transmissão, não sei por que todos esses anos aí foram sendo plantadas árvores, né? O arbusto que acaba crescendo, que a gente chama de árvore também, né? E até então, nunca, de repente, resolvem fazer esse tipo de ação, né? É estranho porque, quer dizer, ficou durante anos aquela vegetação toda, não ameaçava 50, risco, 60 anos, né? daí, não chega
E começou em 1940, né? As linhas de transmissão, sim, mas aí ter vegetação está com cara de ser mais recente, embora você vai podando, né? E o que que aconteceu para, de repente, eles resolverem fazer isso? Não sei se foi na notificação porque tem a fiscalização da ANEEL, né? Não sei se é a ANEEL que andou fiscalizando, né? Porque é uma concessão federal, né? Essas Só linhas de fazer a troca transição, dessas torres né? também, né? Tá. Eles estão mudando também. Então, isso que está acontecendo do lado, vai sair daqui de Mongaguá para Praia Grande, é uma nova linha de transição, né? Não tem nem a ver com a ISA-CETEP, que é a que está do lado de cá, É uma né? empresa. É outra empresa, né? É a própria Electro que está fazendo através de uma contratada para levar energia até a Praia Grande, né? E são independentes. Até perguntei se não poderia trocar o modelo aqui de torre, né? Eles falaram que é praticamente inviável, porque não dá para fazer a substituição da torre com os cabos de alta tensão no local, né? Teria que fazer uma outra paralela e aí desmontar aquela, né? Você não consegue fazer a substituição da torre. Então tem que ser sempre um trabalho de manutenção para evitar que ela degrade ou inutiliza, né? Agora que nem a documentação que veio do licenciamento ambiental também não fala muita coisa, né? É muito genérico. Fala de uma compensação ambiental em valor de reais, mas não diz como, né? 1.300.000, pô. Agora, qual que é a minha ideia, né? Através do gabinete, a gente notificar a própria ISA-CETEP, né, para apresentar o plano de compensação ambiental, para ver o que foi acertado ali dentro, junto com a CETESB, no licenciamento ambiental, né? Sim. Que ali foi todo um trâmite que não passou aqui pela prefeitura, né? Tudo foi entre a ISA-CETEP e com a CETESB. Como a Posso fazer abrange... uma pergunta? Ah, A respeito desse plano de compensação ambiental, pelo que eu tinha entendido no documento, que eu dei uma olhadinha por cima, a compensação ambiental era o pagamento dessa taxa. então, E essa taxa já não foi paga? ah, então, não há detalhes. Eu entendo que eles vão ter que fazer uma compensação ambiental naquele valor. É isso que eu entendo. Eu subentendo ali dentro, né? Vão Que ter eu que tinha fazer uma entendido, ação naquele eles valor. teriam que pagar isso para liberar. Mas vai pagar para onde, né? Uma conta da caixa lá na aplicação. Então, mas aí tem que ver como vai movimentar, né? Porque nem, por exemplo, aconteceu lá aquela tragédia de Mariana lá, das exploradores de minérios, né? Tem uma conta lá que é depositado e aí vai fazendo, liberando conforme o plano de, de amparo, né? Vamos dizer assim, de compensação, né? Então, na verdade, a gente vai para uma conta da Caixa, mas para que destino, né? Que ela Então, tem que ser para uma compensação ambiental, né? essa Obviamente, conta da caixa que administra o Estado, né? né? Que foi feito com o Estado, regulamentação CETESB, não sei quem que Então, recebeu. essas informações Porque eu como sei. se essa compensação ambiental por parte da empresa já tivesse sido feita. A compensação, no caso, foi o dinheiro, né? Então, aí não sei, né? Aí tem que ver. Pode ser que para poder autorizar fazer o serviço, não, você tem que dar garantia em recurso financeiro e não ficar na expectativa. A Da garantia é o promessa quê? para depois. Isso pode ser executado ao longo do tempo, aquilo, né? Ali pode ser que no licenciamento ambiental tenha feito o quê? Não, para vocês começarem o serviço, vocês têm que depositar, aí assim a gente tem a garantia que vai ser feita a compensação ambiental. A gente não sabe, né? O que Não. parece bem que esse valor é destinado para várias cidades onde está passando, né? Então, é um valor que vai ser dividido. E aí, uma das perguntas também era quanto, né, disso que viria para o município. Então, isso aqui já até eu havia conversado com o Biraci, né? Pode ser, é muito frequente nesse licenciamento ambiental, porque ali tem uma lista enorme de cidades onde eles vão intervir, né? Que é onde eles passam linha de transmissão, né? Pode ser que tenha sido acertado que, em vez de se distribuir entre as várias cidades, né? Que aquele valor possa ser para recuperação da mata de uma área que foi desmatada, em algum lugar no estado de São Paulo, né? Então, daí ele fica assim, Fica vago, né? Talvez nem venha para o município, né? é bem capaz que não seja isso, né? Então,
A minha sugestão é isso, fazer um ofício pelo gabinete do prefeito, a empresa CETEP, né? E até para a CETESB, né? Pedindo informações de como é a compensação ambiental, né? Então, serão dois. Isso. Um para a Aí, CETEP e um para a isso. Pede CETESB. para o órgão que licenciou e o órgão É, que, a empresa que solicitou o licenciamento, né? Pra- até mesmo para ver se não há disparate, né, de informação. é. Se eu falo uma coisa, você fala outra. Quer comentar, Luana? Sim, boa tarde a todos. Primeiro de tudo, agradecer a presença do secretário, da Adriana. Obrigada. A presença de vocês fortalece o Condema e também faz com que as pessoas que estão envolvidas nessa movimentação sobre a supressão das árvores, no caso, as pessoas que eu me refiro são os munícipes, eles veem comprometimento com isso, né? Então, e é uma resposta que vem direto da fonte que vocês estão dando. Né? A gente teve que recorrer ao Ministério Público, GAEMA e outros órgãos para que a gente pudesse fazer alguma coisa com as nossas próprias mãos. E vindo de vocês, até acalma um pouco, né? Os ânimos, vamos dizer assim, porque tem muita gente envolvida nisso. Sobre a questão da recuperação, do retorno que eles vão dar, assim, acho que já existe tudo que eles fizeram, o contrato, já está tudo caminhado. Agora é como vocês falaram, é buscar quem é de fato o responsável por buscar essas respostas. No caso, a Câmara, eu não sei, vocês acabaram de falar, né? Quem pode ser o responsável, o presidente da Câmara, e trazer essa resposta posteriormente para a população e a gente fica no aguardo, não tem muito mais o que a gente possa fazer. O Ministério Público arquivou nosso pedido e eu, na verdade, eu até continuei, né? Não descontinuei, eu dei continuidade na questão e eles ainda não responderam. Provavelmente vão arquivar novamente ou ignorar, não sei dizer o que vai acontecer, mas então a gente vai aguardar a resposta vinda de vocês mesmo. Tá bom? Obrigada. Como tem o licenciamento ambiental, a tendência está arquivado, né? Porque eles vão notificar a empresa. A empresa vai apresentar o licenciamento ambiental da CETES, que é o que permite executar esse serviço, né? Então, eles vão anexar o licenciamento ambiental e, com certeza, vai. Está vendo que está regular do ponto de vista legal, vai arquiva, né? É mais provável. É bem provável que seja essa a questão. Para você ter uma ideia, quando o e-mail chegou para nós, né? da empresa informando o licenciamento ambiental, no dia seguinte já estavam lá cortando árvores, né? Impressionante. Não deu nem tempo assim de ler Só para tirar alguma comunicaram coisa. mesmo, né? Não, Tomar nem, ciência do acontecido. não, só Entendi. tomaram ciência porque eles vieram pedir informações na Câmara e o presidente da Câmara veio pedir, tirar umas dúvidas comigo, né? A respeito, né? Foi assim que a gente ficou sabendo, né? A prefeitura, né? Que a empresa, bem, tudo bem que a empresa tem o licenciamento ambiental, né? Mas o correto seria o quê? Ela está intervindo dentro da área do município, ainda mais dentro da área urbana, né? O correto seria o quê? Qualquer intervenção que se faça, você tem que pedir, no mínimo, comunicar, embora ali seja terreno federal, né? No mínimo, comunicar para os órgãos, a prefeitura, de que vai fazer uma intervenção no local, né? Que até estava, foi ontem, hoje, né, que eu falei com o Bira, né? Que tem empresas concessionárias federais que elas se prendem a uma lei da época da ditadura, né? Que dizia que ó, propriedades federais, empresas federais não têm que prestar contas, aí, digamos assim, aos órgãos municipais, né? Então, pode ir lá e fazer o que bem entender, desde que seja propriedade federal, né? Impressionante. E aí tem aqueles que são mais, assim, digamos, mais contemporâneos, né? E até mesmo por uma questão de bom relacionamento, trabalham em conjunto com a prefeitura, né? Para tomar decisões, como acontece hoje no Porto de Santos, né? Outras não, já vão ao pé da letra que deveria ser revogada essa lei, né? Da época da ditadura, né? No Porto de Santos, eu fiz estágio, né? Na época, sei lá, 30 anos atrás, né? 40 anos atrás. E era bem assim. Na época era a Codesp, né? A Codesp fazia o que bem entendia. A prefeitura de Santos só sabia quando via lá executando alguma coisa ou quando a tragédia acontecia.
Porque a empresa do Porto não estava nem aí para o que a prefeitura achava ou deixava de achar, né? Mesmo sendo algo que está dentro da cidade, né? Resquícios da ditadura, com certeza. Posso comentar? Então, às vezes, né, para quem olha, por exemplo, para muitos dos munícipes está olhando toda essa supressão e está pensando, tá, vão colocar a torre ali, né? Estão tirando a árvore ali porque vão colocar uma torre, vão fazer alguma coisa. Mas não é o caso, né? O caso, as torres são aquelas, vão continuar sendo aquelas. Então, parece que falta um pouco de bom senso por parte da empresa também, né? Assim, se tem uma árvore ali que está atrapalhando a manutenção da torre, ou que está colocando a fiação em risco, é uma coisa. Agora, Não é tirar o caso da todas as sociedade. árvores que já estão lá há tanto tempo que a gente percebe, né, pela questão da altura, que só haveria alguma tragédia se caísse um cabo, né? E aí, se caísse um cabo, também ia causar uma tragédia com toda a ciclovia, com todo o ponto de ônibus, que está tudo lá. Então, assim, parece que falta bom senso por parte da empresa, né? E a manutenção das árvores, a poda regular, é uma tarefa da prefeitura, né? Ou não, é uma tarefa da empresa. Então, aí eu já acho que é uma falha do licenciamento ambiental, tá? Porque nos licenciamento ambiental sempre tem junto um trabalho, eles chamam de trabalho social, né? O outro nome que dão, né? É justamente a comunicação da empresa e o trabalho que vai ser feito no esclarecimento e envolvimento da população, né? Na minha opinião, o licenciamento ambiental deveria prever em cada cidade que ele fosse ter algum tipo de comunicação com os moradores, Na audiência esclarecendo o que vão pública. fazer, né? Seria isso. Talvez Toda não nota, chegar, toda mas pelo sim, menos nota, né? assim, vai que nem hoje em dia é fácil rede social. Solta um É. vídeo nas redes sociais e isso se espalha, né? Esclarecendo a situação, né? Né? Então, hoje em dia a forma de comunicação é muito fácil, né? Você solta um vídeo desse falando sobre isso nas redes sociais, É. um vai passando para o outro, Claro, né? Com claro. certeza, né? E Tá? a Se manutenção espalha. das árvores é responsabilidade da prefeitura ou da empresa nessa parte? Nessa faixa, então, ali é uma área de domínio da rodovia, né? Tá, a linha de Estadual. transição, ela está dentro da faixa de domínio da rodovia. E aí tem autorização para a linha de transição, que antigamente era de uma estatal do Estado, que era a CESP, né? E aí a CESP foi passada para a União, e a União fez a concessão, né? Que é uma empresa de linha de transmissão, né? Que hoje está com a ISA CETEC, né? Então, como a propriedade é deles, a responsabilidade, Seria ali eu não eles. sei se é imagino que seja da própria CETEP, porque é ela que está como responsável pela faixa, né? É que nem ontem teve até uma reunião no gabinete com a CNL, que é a empresa concessionária da rodovia, né? E aí discutiu bastante essa questão da manutenção, né? Daí pediu que pelo menos eles fizessem o corte, né, a manutenção do mato que cresce, né, entre a rodovia e o canal, né? A É, vala, né? Pelo menos isso, pelo né? Que eles só menos. fazem uma faixinha, né? Sim. Aí falaram muito, vamos ver isso, pá, 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 pá. Daí eu falei, olha, Quer assumir. só uma questão, né? A própria vala inteira, ela está dentro da área de domínio do DR, né? Então até a vala seria responsável. A gente só está pedindo entre a rodovia e a vala. Não estamos nem pedindo a vala, porque a vala a gente faz constantemente, né? Numa frequência muito Claro. maior, porque é importante para o sistema de drenagem da cidade, Sim. né? Então é aquilo, né? Procura se esquivar da responsabilidade, né? Mas ali está dentro da área do DR, então teria o DR, está dentro na área da linha de transição da ISA-CETEP, né? Então é os dois ali, Os não seria a dois. prefeitura, né? No caso. Mas quem anda fazendo é a prefeitura, né? A manutenção da poda para deixar a ciclovia ali e Então, tal. porque isso que é aquela questão, né? Do interesse da prefeitura, né? Fazer, né? É. Então, é que nem a limpeza da vala, deveria ser a CNL, né? A prefeitura faz porque senão ela vai lá, sei lá, Claro. a cada 6 meses iria, né, fazer a limpeza. Só que a gente não tem que fazer com uma frequência maior porque é importante para o nosso sistema de drenagem, né? A prefeitura ela está atuando de forma preventiva, né? Porque se for deixar acumular, Porque se de repente
a árvore começa a tomar o espaço da ciclovia e é responsabilidade da empresa, a empresa vai chegar lá e vai cortar a árvore. Vai ser mais fácil para ela e tá no direito, né? Só aproveitar a presença do Ricardo aqui. Foi, comen- Foi comentado que o lado praia, as árvores estão sendo numeradas, não é? Umas plaquinhas. Você está por dentro Isso. disso? Do lado praia, as árvores do lado praia? Ao longo da rodovia. Da Ao, marginal, né? ao longo da rodovia, não tenho conhecimento não, viu? Mas Eu não é. também soube das enumerações das árvores do lado do trilho, ao longo do Ao longo trilho. da Avenida Tiradentes, é isso? Que é o trilho, né? Ah, não, o Isso, trilho, então é ao longo dos trilhos. Aí a ferrovia, aí, a ALL, né, a Rumo, né? a Rumo, Acho que é a Rumo. Embora, assim, a Rumo, ela entrou com processo de devolução, né? Porque ela não tem interesse em explorar. Agora, o que está acontecendo, né? Talvez, o Estado contratou uma empresa, eu acredito que seja isso, tá? Uma empresa fazer um estudo de ligação de trem entre Santos e Cajati, né? Então eles têm que fazer todo um levantamento. A primeira coisa é fazer todo o levantamento de toda a área, né? Plano altimétrico e tudo que consta, né? A situação atual, para esse levantamento, para poder fazer o estudo de viabilidade e do modelo de trem para poder ser adotado, né? E o Estado tem essa intenção, né? Tá? Tá, já te amo. Cajati bem depois do registro ainda, né? E essa linha de trem, ela chega até lá, né? Tá. Então tem isso, né? Tem uma empresa contratada, né? Para poder fazer esse levantamento da situação do ramal por dois motivos, né? Primeiro esse e o outro é que tem o projeto do trem São Paulo Santos, né? E provavelmente vai passar, foram dadas três alternativas, né? Duas delas passa por Mongaguá aproveitando essa linha de trem, né? Para chegar em Santos, né? Não, perfeito. Bem, eu tenho que Só tá, posso fazer o último, né? já entrei na Então, reunião Ricardo, hoje. você vai lá, você disse que vai ver a questão das notificações via gabinete, né? É fazer a notificação, Uma para a para a CETESB ISA, e uma para a direto para a CETESB. CETESB. Aí eu queria ver, né, de você discutir, e se possível, né, da possibilidade de conversar com o prefeito e tal, sobre a possibilidade de colocar, né, ou nessa notificação, ou em próximas reuniões, no pedido para fazer, né, da possibilidade da supressão nessa faixa de Mongaguá, apenas das árvores que sejam essenciais para o funcionamento e manutenção dessa estrutura de transmissão que já está montada, né? Se existiria a possibilidade de fazer a supressão apenas das árvores que seriam essenciais para ser removidas. Que essa é meio que a questão do bom senso, só que, né, tentar colocar isso de uma maneira sem usar essa palavra, né? De construção de qualquer coisa nessa linha, né? Não necessariamente, né? Você pode ter. Vai depender de como for ocupado, né? Então, respondendo à pergunta, eu vou responder rapidamente, que já entrei no horário da reunião da AGEM, tá? É, pode sim ser feita junto com o ofício, né? Até esclarecimento dos critérios, né, que estão sendo utilizados, né? É. Porque, vou ser sincero, não sei como é o conteúdo dessa norma, né? Até mesmo porque norma técnica, né? É um Tem que pagar para negócio. ver. Não é nem isso, né? É um negócio assim que é um enigma. Sim. Você entender norma, que ela não é muito claro, né? Sempre o enigma é conseguir entender várias coisas que estão ali na norma técnica, né? Mas isso não tem problema, porque pedir os critérios, né? De poda, a questão se há necessidade realmente de todas, né?
Embora provavelmente é aquilo, né? Devem estar seguindo a risca o que foi autorizado pelo licenciamento ambiental. Se Eles não for mais iriam, fácil para eles, eles vão falar que é essencial todas, porque né? eles não iriam se arriscar, né, a, a contrariar o licenciamento ambiental, né? Sim. E essa é uma questão, né, que eu, a Adriana e a Pâmela que saiu, a gente está no curso chamado Conectividade Verde, né, que envolve os municípios da Baixada e com a Unisantos, né? E aí é um projeto a intenção é no final desenvolver um projeto paisagístico, né, trabalhando com árvore, que consiga interligar todos os municípios, os novos municípios, né? E aí a gente discutindo, né, qual que era a forma de... Primeiro a gente tem a própria Serra do Mar, que já está aí, é natural, ela já conecta, né, de uma forma. Agora, através do meio urbano, qual que é a forma de fazer essa conexão, né? Um eixo da rodovia e o eixo da ferrovia, né? Daí da rodovia já saiu. A gente consegue de um lado, do outro lado já, já morreu a ideia, né? Então, tem, Beleza. tem que... Obrigado, tá, gente, pessoal. Até mais, tá? Nós agradecemos, Ricardo, a tua Obrigado, contribuição. Ricardo. Valeu. Luana não chegou a pegar, né, a fala do Ricardo aqui no final, né? Não, porque caiu, né? É, Mas só foi uma pouca coisa que eu perdi. Não, quando não, eu você. tinha, A eu sua tinha, última pergunta. É. eu tinha feito o pedido para, se nesse ofício, daria para colocar a questão de realmente, que seria um pedido a mais, né? Porque, assim, eles já têm a licença para cortar tudo, né? Seria um pedido para a supressão apenas das árvores que sejam essenciais ao serviço de manutenção das estruturas das torres deles, né? Aí o Ricardo falou que isso pode ser colocado, que também pode ser perguntado aí sobre quais os critérios que estão sendo usados para estar cortando essas árvores aí. Ótimo, Aí ótimo. ficou isso. Eu queria também deixar registrado, gente, é que a cidade, embora às vezes o pessoal reclame, mas a população não ajuda, a população joga lixo, mas depois dessa questão da supressão das árvores, a gente pôde perceber que a população é muito preocupada com o município. Boa parte da população está participando. E é interessante porque, né, a gente sabe que meio ambiente não é tão trabalhado assim nas escolas, assim, deveria até ser mais, né? Trabalhado, poderia ser mais trabalhado. Mas assim, a gente vê que parte da população que tem alguma informação sobre o assunto ou que se preocupa, ela está atuante. E isso é muito bom para o conselho, ajuda a gente, né? Porque você vê, somos poucos, a gente não consegue estar em todos os bairros, em todos os lugares. Mas a população tem trazido as questões e eu estou muito empolgada, eu estou muito feliz com a população. E eu queria deixar registrado aqui meu parabéns para a população de Mongaguá, que ela merece. Tem razão, mano. A Luana está com um semblante melhor hoje na reunião. É que ela colocou uma praia atrás, né? Olha só. A última reunião você perdeu, ela estava brava, hein? Não, mas sabe por que eu fiquei brava? Porque a gente não teve uma resposta efetiva do Ministério Público. O Ministério Público deveria defender o munícipe, a população. E é o recurso que a gente tem. Então, desde quando nós fomos ignorados, porque foi usada a minha pessoa, mas nós fomos ignorados, né? A cidade inteira foi ignorada. Então, aquilo me deixou realmente muito frustrada. E eu não escondo a frustração e é até bom que fique registrado, porque daí da próxima vez eles terão mais consciência e um pouco mais de consideração nas respostas. E como a gente pôde, né, pelo que o Ricardo colocou hoje aqui para a gente, que o município também, né, foi pego de surpresa e agora tenta correr atrás desse prejuízo. E foi uma coisa que pegou muito mal para todos nós, tanto para a prefeitura como para a população. Então, a gente, né, a prefeitura está com a população, também está preocupada com isso, é algo que não foi bom, não foi uma coisa boa que aconteceu. Mas pelo menos ficou esclarecido que vocês também foram pegos de surpresa, né? Foi porque assim, até então, até aquele momento, a gente não sabia nada, nem através de vocês, nem através de ninguém, né? Então acaba que as especulações são feitas.
Uma vez que vocês esclarecem, vêm aqui, dão a cara, esclarecem, aí realmente as coisas acabam ficando mais entendidas, né? Vamos dizer assim. E Obrigada. Luana, Ah, eu cheguei a conversar com o Henrique, acho que foi na semana passada, no começo da semana passada. Eu falei para ele que eu participo da Câmara Temática de Agropecuária, Pesca e Economia Solidária do Condesb. E aí foi no dia 7, quarta-feira passada, a reunião. Não tinha nada a ver com a pauta, tudo. Eu fui lá e falei, olha, fala, o Bira, o que que você quer? É municipal? Respondeu? Não, é de toda a região metropolitana da Baixada Santista. São as câmaras temáticas que fazem assessoria aos 9 prefeitos. Então, estão os técnicos. Recentemente foi aberto para a sociedade civil participar também dessas câmaras temáticas. E eu já faço parte há muito tempo. Aí eu falei, olha, nós estamos com um problema sério em Mongaguá, não é só Mongaguá, tem Itaém, Peruíbe e outros municípios do estado de São Paulo que está ocorrendo a supressão arbórea por causa das linhas de transmissão de energia. E eu peço até para que vocês consigam colocar na pauta da reunião do meio ambiente, da Câmara Temática do Meio Ambiente. Eles falaram que seria agora, na semana seguinte, que você, né, está sendo hoje. E eu não sei se deu tempo de incluir esse assunto na pauta ou não, mas se não incluíram nessa pauta do dia de hoje, talvez venham incluir na próxima reunião. Essa reunião, essa discussão tem que ser feita também a nível regional, que não é um município só que está sendo afetado, são vários. Da Baixada Santista, vários municípios estão sendo afetados por esse desmatamento, né? E o Condesb tem que se posicionar também, não é? Mas é isso, vamos ver o que que sai. mas aí de onde tem que sair? De onde é a partida? Quem é é o conselho que vai tomar essa atitude de se pronunciar, de procurar? Entendeu? Quem que tem que dar o primeiro passo? A gente tem que esperar ou a gente pode tomar iniciativa? Eu sou muito da proatividade, então eu não sei. Não, eu acho que a responsabilidade é sempre corresponsabilidade, né? Essa questão ambiental é corresponsabilidade da União com os estados e os municípios. Todos nós somos responsáveis pela preservação ambiental. Não tem essa, tá? Agora, Os conselhos também. agora que nesse caso, eu, assim, verdadeiramente acho que cada um tem que fazer a sua parte, né? Prefeitura, então, assim, tem que soltar essa notificação, essas duas notificações. E pela parte dos munícipes, a gente já tem que começar a ver com esses candidatos novos aí quais são os compromissos que eles estão dispostos a fazer, né? Então, acho que é uma parte, né? Organizar a sociedade civil e marcar reuniões e postar, colocar esses candidatos aí nas redes sociais, a cara deles e falar, não, estou disposto a fazer o quê, sobre quais assuntos relacionados ao meio ambiente, no caso aqui, né? E nós do conselho, o que que a gente faz? Por enquanto, aguardamos. Segue vigilante. Aguardamos a resposta, né? Sim, Ricardo formular isso daí. Ricardo, formular esses ofícios, né, encaminhar ao prefeito e depois, né, estar cobrando que o prefeito não faça esse encaminhamento, tanto Importante para é a CETESB depois. como para a ISACETESB. Importante é a divulgação de alguma nota de esclarecimento, né? Ou da empresa, ou da CETESB, ou da prefeitura, Então, mais uma informação pública, né? a gente tinha que ter falado isso com o Ricardo, né? Mas ele estava elaborando É, um texto para, junto com a imprensa da é. prefeitura, para responder à Bom saber, então. população, né? Bom saber que isso daí. E não sei onde parou isso, mas eu vi ele elaborando, então esqueci de perguntar para ele, vai ficar para a próxima. Ah, mas Ele pode. eu vou estar falando com ele essa semana, vou estar discutindo com ele esses Olha, se ele assuntos. quiser, a Bruna deixou os acessos para Instagram, e-mails, né, do Condema. Ele poderia estar usando o próprio Condema, o canal do Condema, para estar divulgando um short vídeo, né, se ele tiver essa disponibilidade. E aí começa até a utilizar o canal do meio ambiente aí na cidade. Sim. Dá para usar também. Dá para ser feito também. Não necessariamente para a prefeitura. É bom que o conselho comece a movimentar um pouco a rede social do próprio conselho. Já pode ser o primeiro passo. É uma boa ideia. Boa ideia. É uma boa ideia, mas tem que veicular pelos órgãos oficiais, né? É fundamental. O site oficial, o Facebook, Instagram oficial.
Eu vou dar um exemplo que eu fiquei sabendo hoje, né? Problema, né? É, No Instagram, por exemplo. Eu vou dar um exemplo que eu fiquei sabendo hoje. O Thiago me informou disso. Ah, até o momento, alguns informes da Casa dos Conselhos estavam saindo simplesmente para os veículos da Casa dos Conselhos, mas o Ministério Público está solicitando que isso seja feito pelos órgãos oficiais da Prefeitura. Então, atas, por exemplo, das reuniões, tem que sair não só no site oficial da Prefeitura, mas tem que sair no Facebook da Prefeitura, no Instagram da Prefeitura. Tem que ter mais divulgação dos nossos trabalhos aqui dos conselhos municipais. Ô, Bira, Oi, Joaquim. eu estou indo ao médico, tá? Você dá Tá. continuidade, por favor. Não, vai acabar das 3 horas, mas obrigado por ter participado, Joaquim. Tá bom? Estou Valeu. saindo já, tá? Não, perfeito, perfeito. Obrigado. Então é Olha, isso. pessoal, estão falando já na questão da saída. Eu hoje também estou com compromissos aí pendentes e a gente poderia, talvez, aí, pensando no encerramento, Sim. que outros assuntos deixaria para próximo. Não sei como Se alguém vocês estão quiser, aí. se alguém quiser sugerir algum assunto de pauta para a próxima reunião, fica à vontade. Não, Luana, Juliana. mas a gente pode colocar o assunto para pauta dentro do grupo do WhatsApp, né? Dá também. Tranquilo. Beleza? O que eu ia, Bira, era com você, porque foi você que fez a pauta. Eu queria fazer um adendo ali. É sobre questão mesmo de escrita ali, que faltou palavrinha só para você complementar na pauta anterior, para não oficializar ela dessa forma. Obrigada. Tá bom? Um cafezinho para vocês. Você fala na ata? Nata. É só uma pequena correção, mas a gente pode fazer Ah, até depois, só para não perder o tempo do pessoal aí. não, sem problema. Passa para mim que eu altero o ato antes Passa, do Joaquim assinar. tá. Ou se Tá, quiser a e gente assim lê junto, publicar. repassa junto, que aí você vai ver perceber o que está faltando. Tá, não esquece de passar no grupo, tá, Tá. Luana? É isso, Uhum. vamos encerrar? Ok. Obrigada. Obrigado a presença de todos, seja online, seja presencial. Valeu, Adriana. Obrigado para o Ricardo. Já agradecemos mais uma vez. É importante, né, que a gente tenha os técnicos aqui envolvidos nas nossas reuniões. Ah, eles dão E fôlego. o que aconteceu naquela reunião do dia 30 é que a gente adiou por causa do ponto facultativo e acabou caindo no dia 30, que foi uma quarta-feira, que é o dia que tanto a Adriana quanto o Ricardo estão fazendo curso, né, de arborização. Mas as nossas reuniões mensais são todas elas às quintas-feiras, terceiras quintas-feiras de cada mês. E Maravilha. tá ótimo. Obrigado, então, Juliana. Obrigado, Luana. Obrigada, Valeu. gente. Até Valeu, mais. Henrique. Valeu. Valeu, Adriana. Até mais. E tá legal esse curso aí? Nossa, Ela é da